Meu irmão, a paz do Senhor, agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado para fazer este trabalho, para o nome dele ser glorificado e as ovelhas do Senhor se alimentar com a sua palavra verdadeira e aprender a mesma. Queridos irmãos, eu mando uma saudação calorosa para todos meus irmãos e amigos, membros e obreiros, graças a Deus. Para a nossa meditação, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8. Mas antes de ler estes versículos, eu quero dizer aos irmãos, citar o tema da nossa mensagem, do nosso vídeo de hoje. Nem tudo acontecerá com a igreja na terra. Este é o tema de nossa mensagem. Vou repetir como de costume. Nem tudo acontecerá com a igreja na terra. Glória a Jesus. Vamos ler agora o versículo que eu já citei. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8. Mas vamos ler somente versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos seus selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aleluia. Meus irmãos, já citei em vários vídeos, já falei que quem quiser baixar o meu livro para lê-lo, tê-lo no seu celular ou no seu computador, só é tocar no link que está na descrição deste vídeo, viu? Toque no link que está na descrição deste vídeo e você terá o meu livro intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, composto de 16 capítulos e 300 páginas. É na internet, é digital. Você terá ele no seu computador ou no seu celular. É um livro de grande relevância. Quem tem ele está satisfeito e agradecendo a Deus por ter esse livro no seu celular ou no seu computador. Graças a Deus. E este ano, se Deus permitir, daqui para lá, se ele não voltar este ano, eu estou querendo lançar o segundo livro, também pela internet. Que Deus já me deu 9 livros, 8 ainda estão nos seus originais. Um já foi lançado, esse que eu já falei, e estou querendo lançar o segundo este ano, se Deus permitir, e se a igreja estiver na terra daqui para o fim deste ano. Estamos aguardando a vinda de Jesus, porque está iminente, está a acontecer a qualquer momento. Não é o tempo de o crente se descuidar, atento na oração e na vigilância, aguardando o toque da trombeta. Está tudo cumprido. Aleluia. Graças a Deus. Nem tudo acontecerá com a igreja na terra. Que muitos crentes ouvem mensagens proféticas falada por Deus através de algum irmão, alguma irmã na igreja, anunciando castigos e mais castigos,
Aí ele fica pensando que realmente todos aquilo que ele ouviu tem que acontecer ainda com a igreja na terra. Outros sonham com castigos, pragas e mais pragas, pensando que tudo tem que acontecer ainda com a igreja na terra. Precisamos ser sábios, saber discernir os pensamentos de Deus. Temos esse direito. Ele deu esse direito de entendermos o seu pensamento. Está escrito na sua palavra. Aleluia. Então, existem muitos erros doutrinários, ou seja, muitos erros de interpretação, como já fala aí. Houve uma mensagem profética, falando de castigos, pragas e guerras e tudo, que está vindo, aí crê que só irá acontecer com a igreja na terra. E outras coisas terríveis que nós sonhamos que vai acontecer. É de Deus, são sonhos de Deus, revelações de Deus, mensagens proféticas de Deus, arrebatamento de sentidos. Deus arrebata o seu servo em sentidos e mostra muita coisa que irá acontecer, e nós pensamos que realmente tudo aquilo irá acontecer com a igreja na terra. Precisamos ter sabedoria. Temos que saber discernir as coisas. Cavalo branco. Cavalo branco. Tem o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Tudo isso se encontra no capítulo 6 do Apocalipse. Aleluia. Muitos acham e sonham com o cavalo branco, dizendo que o cavalo branco já está em ação. O primeiro selo já foi aberto e o cavalo branco já está em ação. Outros sonham que o segundo selo já foi aberto e o cavalo vermelho já está em ação. Outros acham que o cavalo preto já está em ação, agindo no mundo. Outros que o cavalo amarelo já está em ação no mundo. Esses selos todos já foram abertos. Pare e procure entender a Bíblia, ajoelhado, orando e jejuando. Aleluia. O cavalo branco fala da pessoa de Jesus. Na hora que ele tirar a igreja, depois, na hora que ele arrebatar a igreja, a sua noiva, para o céu, ele abrirá o primeiro selo. O primeiro selo fala do cavalo branco, e o cavaleiro é o próprio Jesus, não é o anticristo, que ele vai entrar em ação para defender e ajudar seus filhos que ficaram no arrebatamento, ficaram para trás. O grupo, 50% possivelmente, dos cristãos da igreja que ficaram, não estão perdidos, pertencem a Deus, são de Deus. E o cavaleiro branco, que é Jesus, entrará em ação para defendê-los, ajudá-los, dar-lhe forças para avançar e dar suas vidas por ele. Não tem nada de anticristo. A Bíblia faz menção de 65 vezes a palavra branco, a cor branca. Nenhuma dessas vezes a Bíblia mostra essa cor tendo relação com Satanás e as coisas maléficas do diabo. Nenhuma. Só umas 5 vezes a cor branca tem relação com a praga do Antigo Testamento, a praga da lepra. E o restante todas são relacionadas ao próprio Deus e à sua obra.
ao anticristo nenhuma. Esses obreiros que interpretam, ensinam na internet, até nos púlpitos das igrejas, que o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, é o anticristo, dizem, mas não prova biblicamente, porque não tem nenhuma citação mostrando que é o anticristo. Nenhuma. Dizem, ensinam assim, mas biblicamente não provam. Querem defender essa tese deles, mostrando e dizendo que o cavaleiro só estava com o arco na mão. Quem foi que lhe disse que ele só estava com o arco na mão? Escute o meu vídeo no meu canal. Eu tenho 2 vídeos aí que falam sobre o cavaleiro branco do capítulo 6 de Apocalipse. Um dos vídeos é intitulado O Cavalo Branco e o Seu Cavaleiro. É um dos vídeos. O Cavalo Branco e o Seu Cavaleiro. E tem outro também, também sobre o Cavalo Branco. Procure ouvir esses 2 vídeos todinho e você vai ver biblicamente que o cavalo branco o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse não tem nada a ver com o anticristo, e sim a pessoa de Jesus. Escutem, procure ler, ouvir. Nenhuma citação bíblica prova que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse seja o anticristo. Nenhuma. Agora mostra que é Jesus. E ele entrará em ação depois na hora que a igreja tiver sido arrebatada. Ele arrebata a igreja agora mesmo, ele abre o primeiro selo e entra em ação para defender e ajudar as ovelhinhas que ficaram. Os irmãos que ficarem não vão ficar desprezados nem rejeitados por Deus, não. São de Deus. Como alguns intérpretes, alguns irmãos que não têm conhecimentos bíblicos, mas se metem a ensinar e falar, dizer que com arrebatamento o Espírito Santo sai da terra. Que ele disse isso, irmão? Vai orar, estudar a Bíblia, para falar aquilo que realmente está aqui. O Espírito Santo é Deus, todo canto está. No meu canal tem um capítulo, ou seja, tenho vídeos exclusivamente falando sobre isso. Procura ouvir, provando biblicamente. Não é só falácia, não. Falácia, única falácia, não comprova a veracidade bíblica, não. É falácia e textos bíblicos comprobatórios. Glória a Jesus. Aí vem o cavaleiro do cavalo vermelho. Alguns dizem que o segundo selo já foi aberto e o cavalo vermelho já está em ação, porque sonhou e viu. A Bíblia não se entende nem se interpreta por meio de sonhos. Eu sonhei e eu vi. Eu vi o cavalo branco andando. Eu vi o cavalo vermelho em ação. Eu sonhei. Qualquer sonhos, visões, mensagens faladas por obreiros, ou qualquer irmão no altar da igreja, arrebatamento de sentidos, que nós chamamos arrebatamento de espírito, porque arrebatamento de espírito não tem. O espírito é inerente à vida do homem, só sai do corpo por ocasião da morte. Tiago 2,26 comprova essa verdade. Profecias,
Tudo quanto você ouvir por meio dessas manifestações, dessas ações, não serve para interpretar a Bíblia. São bênçãos que Deus nos dá para nos ajudar. São bênçãos de Deus que Ele tem dado à igreja para ajudar a sua noiva a caminhar e chegar no dia certo e na hora certa diante do Senhor. Mas nada dessas ações tem a ver com a interpretação das Escrituras Sagradas. Nenhuma. As Escrituras Sagradas, para você entendê-la e interpretá-la, é por aqui, olha. Por ela por alto se interpreta. A Bíblia por alto se interpreta. Não é entender por meio de sonhos, você se perde. É o que está acontecendo com muitos cristãos nesses últimos dias. Que agora nós estamos no tempo que Deus está cumprindo com Atos 2, 17 a 21. Nos últimos dias, o velho terá um sonho, visões e etc. Está no cumprimento. Completinho meio, cumprimento. Então tem muitos sonhos, muitas visões, muito arrebatamento de sentidos, muitas profecias. Aí os irmãos estão interpretando a Bíblia, as coisas de Deus por meio dessas ações. Não tem não, irmão. É por meio de sonho não. É aqui que diz quem é a verdadeira doutrina e a falsa doutrina. É aqui. É aqui que revela e diz quando é que o cavaleiro do cavalo branco vai entrar em ação, quando é que o segundo selo vai abrir e o cavalo vermelho vai entrar em ação, quando diz que o terceiro selo vai ser aberto e o cavalo preto vai entrar em ação, quando diz que o quarto selo vai ser aberto e o cavalo amarelo vai entrar em ação. Quem diz é aqui, olha. Não é sonho não. Não é revelação não. Não é arrebatamento de sentidos não, nem profecias. Cuidado. Temos que ser sábios para nós não comermos o errado por certo, nem o amargo por doce. Temos cuidado. Temos cuidado para não sairmos das Escrituras Sagradas. Estamos num tempo que uma grande parte, eu não quero falar nem da membresia da igreja, eu já quero me referir ao ministério da mesma. Muitos obreiros, muitos pastores estão fugindo das regras bíblicas, trabalhando na igreja, dirigindo a igreja, resolvendo problemas da igreja, exercendo tanta coisa na igreja fora do padrão bíblico, ao seu próprio modo. Vemos agora ministério completo aí, consagrando mulheres para o ministério. Você não encontra nenhuma passagem bíblica aprovando esse trabalho. Nenhuma passagem bíblica. 110 vezes a Bíblia apresenta a palavra pastor, nenhuma pastora. Só apresenta só apresenta 2 vezes a palavra pastora, referindo-se às filhas de Jacó, que pastoreava o seu rebanho animalesco, as ovelhas, e mais nada. O Senhor não encontra uma palavra de bispo nenhuma vez, somente bispo. Presbítera nenhuma vez, só presbítero. Diaconisa nenhuma vez, só diáconos. E esses pastores estão com a mente aonde? Estão com os olhos aonde? Se condenando? Aleluia. Tu pensa, meu pastor, que tu agindo dessa maneira vai ficar impune? Saindo do padrão bíblico? Escuta o que é que a Bíblia fala. Escuta aí.
Aleluia. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 18 e o 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Te cuida, pastor. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Isso aqui foi Deus que falou. Tem valor não? Tu consagrando mulher para o ministério, tu está dizendo que a Bíblia é um livro incompleto e tu estás completando. Que Deus não sabe trabalhar, deixou uma Bíblia incompleta. Tu estás completando, te cuida. Aleluia. Glória a Jesus. O tema da nossa mensagem vou repetir. Nem tudo acontecerá com a igreja na terra. Muitas das coisas que o cavaleiro que acontecerá na terra com a abertura do primeiro selo, com o cavaleiro do cavalo branco, já está acontecendo hoje na igreja, na terra. Não é que o selo foi aberto, mas muitas das coisas que irão acontecer durante a grande tribulação, com a abertura desse selo, já acontece em menor parte, já acontece na terra. Muitas das coisas que irão acontecer na terra durante a grande tribulação, na abertura do segundo selo, na ação do cavalo vermelho, já tem acontecido, está acontecendo na terra, em minúscula parte, mas já está acontecendo. As coisas que irão acontecer, fome, tanta coisa, na grande tribulação, na abertura do cavalo, do terceiro selo, cavalo preto, está acontecendo no mundo, está acontecendo, em menor parte, mas já está acontecendo. Na abertura do quarto selo, que é o cavalo amarelo, que irá, tudo quanto irá acontecer na abertura desse quarto selo, na ação do cavalo amarelo, na grande tribulação, já está acontecendo hoje em dia. Mas por isso não vamos dizer que os selos já foram abertos, como nós estamos escutando constantemente na internet, que esses selos já foram abertos. Nenhum desses foram abertos. Aí você diz, pastor, como é que você sabe? Pela Bíblia. É aqui quem diz, olha. Você encontra a ação da igreja, ela na terra, até o 3º capítulo de Apocalipse. Até o final do 3º capítulo, você encontra a igreja na terra. A começar do capítulo 4, João viu o céu se abrir. E o voz disse, sobe. Subiu. Acabou a igreja. A igreja na terra não faz mais menção. Apocalipse não faz mais menção da igreja na terra. Por quê? Porque subiu, foi embora. Então, a abertura desses selos irão se cumprir com a igreja no céu. É depois do arrebatamento da igreja. Haja vista, a abertura desses selos começarão a partir do capítulo 6. Mas no começo do capítulo 4, a igreja foi embora. Não está mais na terra. E com esses selos já estão sendo abertos. Com a igreja na terra.
Irmão, nós estamos no fim dos tempos. Precisamos ter muito cuidado com muitos ensinamentos heréticos. Aparentemente parece certo. Muitos cristãos até se alegram, falam línguas estranhas, porque pensam que é certo. Recebe por certo, recebe o ensinamento errado por certo. Aí se alegram. Mas é veneno. No fundo da coisa é veneno. Entendeu? Tudo quanto irão acontecer na grande tribulação, por ocasião da abertura desse selo, já está acontecendo na terra. Desde quando houve ser humano na terra que acontece. Todos esses problemas. Mas que os 4 selos, os selos tenham sido abertos, não. Os 4 selos tenham sido abertos, não. Não foi aberto ainda nenhum selo. Começarão a se abrir após o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Diz a Bíblia, durante a grande tribulação, quando Deus começar a mandar as pragas, elas não irão atingir os crentes deixados. Não, Senhor. Não irão atingir os crentes deixados. As pragas mandadas por Deus durante a grande tribulação não irão atingir os crentes deixados. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Aleluia. Acontecerá tal qual aconteceu com os hebreus no Egito. As 10 pragas que Deus mandara para os egípcios. Os hebreus sofreram. Meu Deus, é o mesmo, meu irmão. Os cristãos que ficarem serão protegidos por Deus grandemente. Só ficarão expostos, só ficarão sujeitos, irão enfrentar, sofrer o aperto do anticristo. Agora, a perseguição do anticristo, que levará até muitos cristãos a dar as suas vidas por Jesus, eles irão enfrentar. Eles irão sofrer. Mas as pragas mandadas por Deus não. Aleluia. Nem tudo acontecerá com a igreja na terra. Então, tudo isso que você vê por sonho, castigos, pragas, fome, tanta coisa terríveis, guerra, por sonhos, visões, as profecias falando, arrebatamento de sentido, tudo são verdade. Com exceção daquelas mentirosas, com exceção daquele sonho mentiroso, daquela visão mentirosa, daquele arrebatamento de sentido mentiroso, daquela profecia mentirosa. Ao contrário, aqueles que são verdade, irá acontecer. Do jeito que você viu, sonhou, irá acontecer. Mas nem tudo aquilo que você viu vai acontecer com a igreja na terra. Deus está mostrando que vai acontecer na terra algumas coisas com a igreja ainda, e a maioria das coisas sem a igreja. Porque Deus não vai dizer a você tudo, não. Ele é sábio, ele faz a parte dele, e eu devo fazer a minha parte, e você fazer a sua. Procura entender. O que nós vimos por sonho é trabalho nosso. Não é de Deus, é nosso. Temos que orar, estudar a Bíblia, jejuar, para a gente entender aquilo que Deus nos revelou. É isso.
e com especialidade aqui, por meio da palavra escrita, que é a sua palavra inerrante, que não tem erro. Para esses irmãos, escute bem, para esses irmãos, que tudo quanto ele sonha, crê que vai acontecer com a igreja na terra, tudo que ele viu em visão vai acontecer com a igreja na terra, tudo quanto ele viu por meio de arrebatamento de sentidos vai acontecer na terra, tudo que ele ouviu por meio de profecias vai acontecer na terra. Então, para esses irmãos, a igreja não vai ser arrebatada. Eles não estão esperando o arrebatamento da igreja, não estão esperando a vinda de Jesus para arrebatar a sua noiva, estão aguardando, esperando castigos, pragas, enfermidade, doença, morte, fome, estão aguardando isso. Se cuide. Se você se cuidar, no arrebatamento você fica, porque você não está esperando o arrebatamento da igreja, você está aguardando, esperando fome, enfermidades, guerras, pragas, todo tipo do que não presta, soltura de demônios no mundo.